Olá, nós iremos tratar hoje do livro Bandidos de Eric Hobsbawm, cuja primeira edição foi lançada em 1969 ainda. Porém, o livro sofreu uma reedição, né? E essa versão aqui compreende, né, junto com o pós-fácil, né, uma versão de 2000. Bom, acho que nem preciso falar muito sobre o Eric Hobsbawm, né, e a importância dele para a historiografia, né. Ele, como nascido no Egito, mas criado sempre na Inglaterra, né, numa família bem nobre, né, ele se desenvolveu desde o escolheu o caminho, né, da historiografia, né, e foi um autor essencial, muito importante, né, da segunda metade do século XX. Ele é mais focado, né, na história da Europa, né, do século XIX, porém ele gostava também de se interessar por outros temas, assim, às vezes um certo diletantismo, às vezes até mesmo para aumentar o seu escopo, né, até mesmo para sua obra futura, né, que seria Era dos Extremos. Agora tratando especificamente do livro, qual é o tema principal deles? O tema principal, né, vai ser um estudo, né, não sobre o fenômeno histórico dos bandidos, né, mas sobre o fenômeno de simbolismo e representação social, não da bandidagem de forma geral. O livro vai focar especificamente nos bandidos frequentes das épocas de bandidagem do mundo rural. Ou seja, esse é um foco principalmente no mundo antes da Revolução Industrial, como ele destaca nisso. Isso vai influenciar muito todo o desenvolvimento do livro, porque ele vai ser quase inteiramente focado, né, na estrutura, né, de expressão mais popular, né, mais arcaica. Bom, a principal base que ele vai começar a tratar essa expressão simbólica, né, e social dos bandidos rurais, né, vai ser principalmente a ideia social do bandido. Porque o bandido ele não é só um contraventor, ele se impõe contra a ordem a lei, né? Contra a ordem estabelecida. Também ele é um contraventor econômico, ele não é só então ele se impõe, ele impacta socialmente, né, psicologicamente nesse sentido. Esse bandido, porém, ele vai ter uma certa questão, por quê? O Robson vai dividir principalmente, né, esses bandidos rurais em dois lados. Primeiro, os bandidos marginais, né, que são às vezes um estilo mais clássico, né, daquele que não liga para muita coisa, né, para aquele que só quer os próprios interesses, que não tem uma ligação muito forte com a comunidade na qual ele está, né. E ele tem o bandido social, que é aquele que não só apesar, né, de estar contra a lei, né, apesar de estar contra, principalmente contra o governo, né, ele tá integrado na sociedade. Isso vai desenvolver duas dinâmicas muito importantes para esses dois tipos de bandido na psicologia cultural. Que o primeiro bandido, que é chamado pelo Rob Walter, assim, colocando simbolicamente, né, de bandido mal, né, aquele que destrói a comunidade, aquele que acaba com ela, né, e o bandido social, né, é aquele que está dentro da sociedade, que se põe contra as leis, né, mas ele está dentro da ética desses pequenos, dessa pequena comunidade rural, né, na qual ele vive, porque ele combate uma figura odiada, que é o Estado. Muitas vezes esse Estado é corrupto, ele só privilegia o rico, ele não está nem aí pro povo, né? Então, às vezes a propriedade serve, né, para ele se blindar, e o bandido ele vai quebrar essa couraça, né? Ele vai atingir, ele vai apresentar um símbolo de rebeldia. Obviamente, nós estamos falando apenas de aspectos culturais, nós estamos falando de aspectos lendários, não estamos falando que normalmente até um grande historiador citado pelo Hobsbawm, ele diz que muitos disso aqui, obviamente, pura maquiagem, às vezes, dos próprios bandidos, né?
através da comunidade, né? Principalmente falando de bandidos de muito tempo atrás. Porém, o imaginário, né, ele se desenvolve dessa forma, né? Principalmente a cultura, né, dessas pequenas comunidades desenvolve dessa forma. E às vezes os bandidos, até mesmo eles, sejam eles maus ou bons, que obviamente é muito difícil, é quase normalmente um bandido obviamente é sempre mal, né? Obviamente porque ele só age no interesse dele, porém ele também utiliza desse aspecto, né? Ele não é só, esse aspecto cultural não é mesmo algo jogado no ar. E isso o Robson vai colocar como muito importante, porque a ética, o ethos, né? Como esses habitantes se veem naquele lugar, né? Vai ser algo muito importante para a ação desse fora da lei. Porque o bandido social, ele vai se integrar, ele vai agir dentro dessa comunidade. Contra, obviamente, uma vinda de fora, uma estrutura vinda de fora que é o Estado. Então ele vai, apesar dele ser contra o Estado, né, ele brigar contra o Estado, às vezes até não só o Estado no sentido ideal, mas às vezes até mesmo apenas como governante, né, um Estado corrupto, e o mais citado, obviamente, vai ser a figura do Robin Hood por ele, que apesar de eles falarem que provavelmente não existe, né, nunca existiu, mas o impacto psicológico dele vai ser muito grande, porque ele se coloca uma figura contra o xerife que pega, né, essa legitimidade do Estado, do rei, que é uma figura santa, né, o rei Ricardo, Coração de Leão, né, e ele assume isso e ele combate não a figura ideal do rei, né, mas a figura menor do xerife, né, que oprime, né, e essa figura muito importante, né, de roubar dos ricos e dar para os pobres. Por quê? Essa figura mitológica, né, ela vai ser tratada, né, vai ser apropriada, né, como uma forma de agradar, né, de agradar, né, de se integrar, né, com esse campesinato que muitas vezes se vê oprimido pelo rico. Então ele só rouba dos ricos, não rouba dos pobres, ou até mesmo distribui esse dinheiro, né? Obviamente como uma forma, sempre, né, de apenas se enriquecer, né? Às vezes sempre apenas de o status. Por quê? Porque o bandido rural, né, diferente do urbano, do urbano ou até mesmo do bandido, se aspas, né, mal, né, ele vai se colocar, né, como ele vai colocar não só dentro da sociedade, então ele tem que agradar ela, né, como ele também vai se, ele tem o próprio aspecto estratégico nisso. Por quê? Porque ele precisa disso, ele precisa agradar aquelas pessoas, que senão elas vão denunciar ele para as autoridades. Então ele precisa agradar essas pessoas também, porque elas vão saber o que ele está fazendo, porque nessa pequena estrutura, né, eles vão se comunicar, os habitantes comunicam muito fácil entre eles, mas muito difícil com o lado de fora. Então, normalmente a lei vem de fora, né, o Estado central, né, de fora para dentro. E isso é um fator na qual esse fora da lei, né, vai ter que agir. Então o bandido social, né, que ele vai tratar, né, ele vai levar adiante essa história, né, essa figura, né, de um protetor, né, de uma figura até mesmo heróica. Então chega a pergunta, né, quando chegam as grandes ideologias, né, principalmente o comunismo, né, muitas pessoas, né, vão até mesmo, por exemplo, um comunista pré-marxista, né, chamado de Weitling, ele vai colocar, né, ele vai até ter uma ideia, né, de que esses contraventores, né, essas pessoas que colocam contra o Estado, né, elas poderiam ser uma certa forma uma vanguarda revolucionária. Nem preciso dizer somente com a nova esquerda, né, porque que o Hobsbawm principalmente vai colocar no final do livro, né, que ele se contrapõe, né, ela vai acreditar muito nesse potencial revolucionário, né, dessas duas figuras, né, culturais, né, de expressão popular, né, e social, né, dos bandidos. Porém, ele vai colocar bem claro que não. Ambos, obviamente, o primeiro tipo, né, ele obviamente não vai porque ele é necessariamente egoísta. Normalmente ele vai fazer um acordo com o Estado, ou até mesmo vai fugir. Ele não liga pra nada.
O outro, porém, que tem que ter ligado com o seu meio social, né, vai ter um grande problema. E ele vai destacar aqui o porquê disso. Aqui na página 79 a 80, ele coloca o seguinte: o objetivo dele, o bandido social, é relativamente modesto. O motivo de seu protesto não é o fato de os camponeses serem pobres e oprimidos. O que ele procura estabelecer ou reestabelecer é a justiça ou os velhos costumes, ou seja, atitudes corretas numa sociedade de opressão. Ele desagrava as ofensas, não procura criar uma sociedade de liberdade e igualdade. Então, esse bandido social, por estar interligado a essa sociedade, ele vai pegar os costumes dela. E ele não vai se contrapor às ideias já colocadas. Ele não vai ser uma pessoa contra a visão, não expressão clérica, né? Mas a ideia de igreja, no sentido do cristianismo, de Deus, ou as visões de tradição, de família, ele não vai se colocar contra isso, né? Porque isso ia contra o seu próprio sistema de crenças, né? Sua própria ética de ação. Isso é uma coisa muito interessante que o Hobbes vai colocar, que contrasta até mesmo com os seus outros trabalhos, né? São quase sempre focados em apenas aspectos culturais, sociais, não sejam importantes, mas esquecem muito dos aspectos geográficos, né? E até mesmo de tradição. Um autor que sempre focou muito, né, em rupturas, né? E ele vai colocar, por exemplo, que a própria estratégia de movimento geográfico, que esses bandidos rurais, né, eles têm um apelo muito forte à geografia, de lugares solitários, que eles podem se esconder, que eles podem fugir facilmente, que eles conhecem o terreno. E além desse fator geográfico, o próprio fator social, né, da tradição desse pequeno mundo rural, muito voltado para si, muito voltado para as tradições, vai ser essencial para ele existir quase que ontologicamente como fenômeno, né? Na página 221, já no seu pós-fácil, né, ele diz o seguinte: os rebeldes primitivos tradicionais estavam unidos por uma série de valores e convicções comuns, herdados sobre a sociedade, tão fortes que dificilmente precisavam ou podiam ser expressos formalmente. Só era necessário aplicá-los. Ou seja, dificilmente ele vai até colocar, né, que ele é quase como Moisés, né, que eles só viam a ideologia, o comunismo, né, de longe, viam a terra prometida de longe, né, sem nunca adentrar ela, né, que a sua própria estrutura de formação como agentes simbólicos, culturais, né, não impediam de ir além. E por fim ele vai colocar, né, a ideia de que é possível certas formas desses bandidos sociais, né, que se colocassem na era moderna, né, no mundo já industrializado, etc. Então ele por exemplo, já no seu livro, né, ele vai colocar certos aspectos, de certa forma, continuaram no mundo industrial, né, e urbano. Principalmente na ideia de que ele vai colocar, né, de guerrilheiros anarquistas, principalmente na Espanha, né, e também vai colocar na ideia dos expropriadores, né, que eram ladrões revolucionários, basicamente, né, que justificavam, né, os roubos, né, que eles faziam nas propriedades, né, pro partido, né. Então ele vai colocar com uma certa também forma de banditismo social, né. Porém, ele vai colocar ele como, de certa forma, fenômenos dissidentes, diferentes, tem uma outra dinâmica, que apesar de ter aspectos próximos, não vão expressar o que foi esses acontecimentos.